Comandos de visualização. Os comandos de visualização do AutoCAD ficam agrupados aqui no menu View. Aqui eu tenho os comandos para visualização do meu projeto, tanto em 2 quanto em 3 dimensões, além dos comandos utilizados para geração de imagem. Vamos agora explorar alguns desses comandos que permitirá a você passear pelo seu desenho. Bom, o fabricante do AutoCAD teve o cuidado de agrupar esses comandos aqui na barra Standard. Observem aqui, esta é a barra Standard. Eu expliquei numa das primeiras videoaulas que aqui o fabricante reúne aqueles comandos que ele julga como sendo os mais importantes ou os mais utilizados. Então eu tenho aqui alguns comandos de visualização. Comando Pan, o comando Zoom Real Time, o comando Zoom Window e o comando Zoom Preview. Bom, para que servem esses comandos? Para passear e percorrer o seu projeto. Eu vou começar pelo comando Pan. O comando Pan é essa mãozinha que vocês estão observando aqui, certo? Ela aparece aqui em cima e ela aparece a partir da versão 2009 nessa barra de status aqui abaixo. Então observem aqui, comando Pan, aqui embaixo na barra de status, na barra Standard, comando Pan. O comando Pan serve para percorrer o desenho. Ele faz com que você possa deslocar a sua área de trabalho como se você estivesse deslocando uma folha de papel. Então, digamos que essa área aqui, a minha área de trabalho, com esses retângulos, fosse o meu projeto. Bom, eu posso arrastar esse projeto como se eu estivesse arrastando a folha de papel e assim chegar a um determinado lugar do meu projeto que eu tenha interesse em dar zoom ou de repente fazer algum tipo de edição. Então, cliquei no comando Pan, observem aqui que o meu cursor se transforma numa mão. Para utilizar o comando Pan, eu clico na área gráfica, seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto a minha área gráfica. Observe que o programa deslocou todo o projeto como se eu estivesse arrastando uma folha de papel. Mais uma vez, trago até a posição que eu quero, clico com o botão normal do mouse, seguro o botão e arrasto. Os comandos de visualização funcionam de maneira interligada. Eu acabei de utilizar o comando Pan e arrastei o meu projeto como se eu estivesse mexendo uma folha de papel. Em geral, fazemos isso para poder chegar a um determinado trecho do projeto onde queremos um detalhamento. E é aí que entra o trabalho em conjunto dos comandos de visualização. Digamos que agora o meu interesse seja aumentar esse trecho do desenho. Eu posso fazer isso com duas opções. Eu posso utilizar o comando Zoom Real Time ou eu posso utilizar o comando Zoom Window. Eu vou agora para o Zoom Real Time. Como é que essa ferramenta funciona? Eu clico nela e o meu mouse se transforma numa lupa com um sinal de mais acima e um sinal de menos abaixo. Se eu clicar na tela com o botão normal do mouse, ou seja, o botão esquerdo, e arrastar o meu cursor para cima, ou seja, arrastar a lupa para cima, o programa amplia a minha área de trabalho. Eu solto o mouse, arrasto ele mais uma vez para o centro da figura, clico com o botão esquerdo, seguro o botão e arrasto para cima. Quando a figura ganhar o tamanho que eu quero, eu solto o mouse e pressiono a tecla ESC para cancelar o comando. ESC. Mais uma vez. Zoom Real Time. Clico e pego o comando. Clico no lugar que eu quero. Seguro o mouse e arrasto para baixo. Chego na extremidade da área de trabalho. Solto o mouse. Trago o mouse até o centro da figura, clico mais uma vez com o botão normal, ou seja, botão esquerdo, seguro o botão e arrasto para baixo. Vejam agora que eu estou me afastando do objeto, ou seja, o objeto está ficando reduzido. Então, o Zoom Real Time serve para isso, para ampliar ou reduzir a minha visualização.
Observe que ao fazer isso eu não estou ampliando o desenho, muito pelo contrário. O meu desenho continua com a mesma dimensão. Eu apenas estou ampliando a visualização, ou seja, me aproximando ou me afastando do objeto. Para sair do comando, tecla ESC. O próximo zoom a ser mostrado é o zoom window. Como o próprio nome já diz, janela de zoom. Esse comando serve para ampliar um determinado trecho específico do meu desenho. Então, digamos que agora o meu interesse seja ampliar o desenho da seta. Eu clico no comando Zoom Window, arrasto o meu mouse até um determinado trecho, clico e abro uma janela envolvendo o meu objeto. Clico novamente. Esta janela aberta será ampliada na minha tela. Mais uma vez, agora eu desejo ampliar esse trecho da minha seta. Mais uma vez, Zoom Window, clico, abro a minha janela, englobando todo o trecho que eu quero ampliar, clico novamente e observem que agora eu tenho apenas o trecho selecionado na janela. Então, o Zoom Window serve para isso. Eu crio uma janela de seleção e essa janela de seleção será ampliada na minha tela. Mais uma vez, eu faço a observação anterior. O desenho não foi ampliado, o desenho continua com as mesmas dimensões. Eu apenas estou ampliando a visualização. Para fechar, Zoom Preview. O próprio nome já diz, Zoom Preview, ou seja, eu volto à visualização anterior. A visualização anterior era a própria seta, então se eu clico em Zoom Preview, eu retorno ao último zoom utilizado. Mais uma vez, Zoom Window, ampliei. Mais uma vez, Zoom Preview, retorno ao desenho da seta. Se eu clicar em Zoom Preview mais uma vez, eu volto ao zoom que eu tinha antes de selecionar a minha seta. Mais uma vez, Pan. Comando Pan serve para deslocar a área de trabalho como se ela fosse uma folha de papel. Zoom Real Time serve para ampliar ou reduzir a minha visualização. Zoom Window serve para ampliar um determinado trecho do meu projeto. Zoom Preview serve para retornar à visualização anterior. Além desses, existem outros comandos de zoom que ficam aqui agrupados no menu View Zoom. Alguns desses a gente costuma utilizar com maior frequência, outros não. Inclusive porque no fundo a maioria deles segue o mesmo princípio. Então, na prática, a gente costuma utilizar aqueles que dão maior agilidade ao nosso projeto. Mas eu vou aqui demonstrar alguns. Por exemplo, Zoom Object. O comando Zoom Object serve para destacar um determinado objeto, ou seja, no fundo o mesmo princípio do Zoom Window. Qual a diferença? Que com ele eu posso clicar no objeto e dar Enter. O que é que ele faz? Amplia apenas aquele objeto na minha área de trabalho. Observem aqui, Zoom Preview. Vou voltar à última visualização. Por exemplo, Zoom All. Esse foi um dos primeiros comandos que eu mostrei quando falamos a respeito do ajuste do tamanho da área de trabalho. Ele serve para aplicar à área de trabalho os limites estabelecidos pelo usuário. Então, Zoom All. Quando eu clico em Zoom All, ele enquadra a minha área de trabalho com o tamanho que eu pedi inicialmente. Zoom Extends. Viu? Zoom Extends. Esse comando serve para englobar todos os objetos que estão desenhados na minha área gráfica. Então, Zoom Extends. Observe que ele amplia um pouco mais a minha área de trabalho, porém ele mostra apenas os objetos que estão desenhados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses retângulos e deletar. Delete. Seleciono, delete. Seleciono, delete. Delete. Se mais uma vez eu aplicar o Zoom Extends, observem, View, Zoom
extends. Ou seja, ele enquadra na minha área de trabalho todos os elementos que estejam desenhados naquele momento. Além disso, temos o zoom in, o zoom out, que servem para aproximar ou afastar a visualização do projeto. Por exemplo, zoom out ou zoom menos, afasto. View, zoom, out. Observe. View, zoom, in. View, zoom, in. Exatamente o mesmo princípio do zoom real time. Então, como eu disse, eu tenho uma série de comandos de zoom, porém, na prática, a gente termina optando por aqueles que dão mais agilidade ao nosso projeto. Para finalizar, apenas um detalhe. Eu também posso acessar todos aqueles comandos de zoom aqui na barra. Observe que um desses comandos de zoom, que é o zoom window, carrega uma pequena seta preta na extremidade inferior. Então, se eu clico nessa seta com o botão normal do mouse e seguro o botão, ele acessa todos os outros comandos de zoom. Por exemplo, zoom in. Mais uma vez, observem aqui a seta preta na extremidade inferior, clico, seguro. Zoom in. Zoom out. Zoom window. Mole, é só você praticar.